paz do Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja para aquele cujo nome é sobre todo nome, Jesus de Nazaré, nosso Deus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Mestre, nossa luz, nosso caminho e nosso professor da escola dominical. A Ele toda a glória. Estamos iniciando essa escola dominical e vamos fazer isso com uma oração. Ore comigo. Majestade Santa, nós entramos na Sua presença agora, Senhor, para invocar o Teu nome glorioso e pedir que o Senhor venha sobre nossas vidas, abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender a Sua palavra. Seja conosco, Senhor, durante esta aula. Eu não posso de mim mesmo fazer nada, é só o Senhor que tem todo o poder, só o Senhor que é o dono da sabedoria. Que o Senhor possa falar comigo e falar com meus irmãos que estão ouvindo. O Senhor repreende todo o empecilho, toda a ordem satânica que se levantar, Senhor, para confundir as nossas mentes, que seja exterminado, que seja banido da nossa presença, Senhor, que só o Teu Espírito fale e que o Senhor se faça conhecer nos nossos corações para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos nesta lição, com a lição de número 11, do dia 14 de março, cujo tema é compromissados com a evangelização. Compromissados com a evangelização. A introdução da nossa lição está escrito assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. A evangelização e a obra missionária, ela deve ser uma das coisas principais da igreja. Eu quero iniciar a minha fala citando a fala de um grande homem de Deus que morreu já há alguns anos, mas que deixou a marca no mundo, conhecido pelo seu amor pela evangelização e pelas missões. Oswald Smith. Esse homem, ele foi fundador de uma escola de missionários no Canadá, e ele tinha uma frase que ele usava, ele citou essa frase em uma cruzada em Berlim, juntamente com o saudoso evangelista Billy Graham, e ele disse assim: se o propósito de Deus é que todo o mundo venha ao conhecimento de Jesus através da igreja, e você, que faz parte desta igreja, não está interessado, existe uma grande possibilidade de você nunca ter nascido de novo. É uma palavra bastante forte, mas ela vem carregada de grandes fundamentos. É só a palavra de um homem. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que quando Pedro e os demais que estavam reunidos em um lugar buscando a descida do Espírito Santo, buscando a promessa de Deus, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, inclusive o autor dessa revista, ele vai citar a xenolalia, acho que é assim que fala, xenolalia, que é o dom de falar em línguas terráqueas, de línguas terrestres, não línguas espirituais, mas línguas que já existem sem que tenha aprendido. Isso foi um sinal evidente do poder de Deus descendo sobre os crentes naquele dia. Mas o resultado disso vem em seguida. O resultado vem em seguida, quando Pedro se levanta e prega um sermão onde 3.000 almas se convertem. Com isso eu consigo aprender que o Espírito Santo, ele não nos dá só poder, mas ele nos dá
a persuasão suficiente para que as nossas palavras atinjam o alvo e também nos dá eloquência, sabedoria e também conhecimento. Aquilo que aprendemos às vezes, muitas vezes, há muitos anos atrás e fica em uma recâmara da nossa mente, a hora que nós abrimos a nossa boca para evangelizar, o Espírito Santo nos traz a lembrança. Essa é a tarefa do Espírito Santo. E eu vejo Pedro não falando coisas sem nexo e nem uma mensagem sem lógica ou sem fundamento. Apesar de estar cheio do poder de Deus, Pedro prega uma mensagem que os teólogos chamam de mensagem expositiva. Ou seja, ele mostra que a promessa de Deus que foi feita a Joel estava se cumprindo naquele dia. Ele prega uma mensagem com nexo, uma mensagem com estrutura. E não para por aí. Logo Pedro e João vão ser presos e diante do Sinédrio eles vão fazer mais uma pregação, também com base, com nexo e com lógica. Quando chegamos no capítulo 6 de Atos, nós vemos Estevão, o primeiro mártir, também quando ele se defendia ali diante do Sinédrio, defendia a sua fé. Da mesma forma, ele traz uma mensagem pregando para aquelas pessoas que o condenariam, mas ele prega uma mensagem com uma estrutura. Então essa é uma das formas que o Espírito Santo usa a cada crente para a evangelização. Se faz necessário, nós que temos o chamado de Deus para representar o seu reino na terra, enchermos-nos do Espírito Santo para que ele nos capacite para todas as coisas. Diz assim o primeiro tópico diz sobre o Evangelho, sobre a evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. O Evangelho, essa palavra vem de duas palavras gregas, eu, que é o advérbio, e bem, e angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Algumas pessoas dizem assim, para evangelizar, simplesmente basta chegar em uma pessoa e dizer Jesus te ama, e o Espírito Santo faz o resto. Será isso uma grande verdade? Será que basta isso? Ou será que precisa de mais alguma coisa, de mais algum complemento, para que o Evangelho toque no coração das pessoas? Não. A Bíblia fala no capítulo 28 de Mateus, nos últimos versículos, se não me engano, versículo 17, salvo engano, no finalzinho, nos últimos versículos de Mateus, antes de encerrar o livro, ali Jesus disse: ide por todas as nações ensinando. Essa palavra, embora eu não tenha estudado grego, mas eu sei que ali, essa palavra no grego, ensinar vem da palavra grega didaquê, que significa, da onde vem a palavra didática ou didático, que significa ensino. E ali o mensageiro, aquele que está sendo usado com didaquê, ele chama-se didáscalos. O que significa isso? Significa aquele que fala ensinando. É aquilo que eu acabei de falar no começo. Se faz necessário o homem compreender o plano de salvação de Deus. O poder de Deus é necessário, mas é necessário também a compreensão. O amor de Deus não muda a minha vida em nada, absolutamente nada. O amor de Deus só muda a minha vida a partir do momento que esse amor é correspondido. Quando eu passo a amar a Deus também, existe uma relação
que pode mudar a minha vida. Antes disso, o amor de Deus não serve para nada. É preciso eu entender que o amor de Deus pode mudar a minha vida. Eu costumo falar que o poder de Deus é muito bom para pregar a palavra, é muito interessante. Mas se eu, particularmente, entrar em uma reunião e tiver alguém pregando e eu não conhecer o Evangelho, e tiver alguém pregando com muito poder e unção, mas dessa mensagem não tiver um nexo, não tiver uma lógica, eu com certeza eu vou sentir Deus na vida do pregador e eu vou dizer, Deus está neste lugar. Eu vou me arrepiar, eu vou ficar com vontade de chorar, eu vou sentir a presença de Deus, vai vir um temor sobre mim. E eu vou ver que Deus está na vida daquele pregador, que Deus está ali, eu vou ter toda a certeza. Mas quando eu sair da porta para fora, isso esvaziou-se de mim. Isso saiu de mim. Todavia, se eu entrar em uma igreja e eu ver alguém pregando sobre o plano de salvação, a compreensão vai trazer o temor do Senhor sobre mim, e quando eu sair da igreja é que ela vai começar a trabalhar em mim. Durante muitos dias, talvez essa mensagem vai trabalhar em mim. Isso é bíblico, porque Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu escuto uma mensagem e entendo aquela mensagem, o Espírito Santo pode trabalhar em mim, porque o Espírito Santo, eu preciso compreender ele, eu preciso entender o Espírito Santo para que eu aceite. Caso disso, seria fanatismo, né? Fanatismo. E a palavra fanatismo, ela significa zelo sem conhecimento. Zelo sem conhecimento. Ou seja, eu zelo por uma coisa que eu não entendo muito bem, mas alguém disse que eu devo zelar por aquilo. Então eu zelo com todas as minhas forças, eu morro por aquilo, mas eu não entendo muito bem. É assim que nascem as tradições. As tradições. O que é a tradição? Tradição é uma coisa que é passada de pai para filho oralmente ou verbalmente. Isso é uma tradição. Então o pai ensina o filho aprende daquela forma, mas ele nunca foi pesquisar, analisar se realmente aquilo que ele aprendeu do pai é uma verdade. Isso é uma tradição. Então se faz necessário você e eu, nós conhecermos a palavra de Deus e termos também a unção do Espírito Santo para que o Evangelho seja levado, porque existem almas que estão esperando pela nossa palavra. Existem pessoas que estão gemendo e chorando, gemendo e chorando. O segundo tópico diz assim: o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. E não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E também afirmou: o campo é o mundo, e a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo. Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Aqui está o beabá do Evangelho. Nós sabemos, por mais neófito que somos, nós entendemos que a salvação de Jesus é assim: Adão pecou, e esse pecado passou a todos os homens. Paulo diz em Romanos capítulo 5 e 12, ou 12 e 5, ele fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que a morte passou a todos os homens, e todos os homens pecaram. E ali ficou mais que claro de que nós somos herdeiros do pecado. Então Jesus veio para resolver esse problema. A Bíblia vai dizer que quando os adoradores da antiga aliança, quando eles entravam diante de Deus, eles precisavam levar sangue
inocente, um sangue inocente, para trocar pelo seu sangue. E o sumo sacerdote, quando no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, ele entrava além do véu, ele levava sangue também diante de Deus. Mas Jesus veio, e a Bíblia diz que ele entrou no tabernáculo celeste, levando o próprio sangue. Levando o próprio sangue. Por muito tempo eu fiquei pensando por que os sacerdotes antigos, eles era uma ordem, eles tinham que vir da linhagem de Arão, precisavam ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Eles precisavam ser da tribo de Levi. Mas Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. E Jesus foi o nosso sumo sacerdote. Como explica isso? Bom, o livro aos Hebreus me ensinou que Jesus ele entrou no tabernáculo celeste, que o seu sacerdote é eterno e espiritual, porque ele não é de Arão, é da linhagem de Arão, ele é da linhagem de Melquisedeque. Então, quando ele entrou no santuário celeste, levando o próprio sangue, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, abrindo passagem para que nós entrássemos. É como se o homem tivesse pecado e se afastado de Deus, e entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem, criasse um abismo intransponível. Então, eu estou falando de forma poética, de uma espécie de parábola para que você entenda. Então, uma cruz de Cristo lançada sobre esse abismo chamado morte, abriu uma passagem para que o ser humano chegasse a Deus. Então só se pode chegar a Deus através de Jesus. É isso que nós devemos levar para o mundo. É isso que nós devemos ensinar para as pessoas, que só Jesus é o único caminho. Só Ele pode dar a salvação. O subtópico 3 diz assim: uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de todas as igrejas para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Aqui está dizendo que cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. E muitas vezes nós pensamos por que hoje é muito raro você ver uma conversão real de uma pessoa. Muitas pessoas elas vão para a igreja e começam a frequentar uma igreja, mudam de religião. Isso virou até um certo status. É chique ser gospel hoje. Mas dificilmente nós vemos uma conversão genuína mesmo. Dificilmente nós vemos. Por que isso acontece? Bom, Atos 2:42, quero ler aqui, a Bíblia diz assim, Atos 2:42 diz assim: falando da igreja primitiva, diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja só, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui não está dizendo que eles perseveravam na doutrina de Deus, não está dizendo que eles perseveravam na doutrina de Jesus e nem do Espírito Santo. Está dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E quem eram os apóstolos? Simples homens. O que eu aprendo com isso é que os nossos líderes que simbolizam os apóstolos, eles têm poder para criar regras internas e nós somos obrigados a obedecer, desde que essas regras não firam a Bíblia.
Esta é uma das regras. Hoje nós não obedecemos mais regras. Hoje nós achamos que os líderes não precisam mandar em nós, e se nós achamos um líder que quer nos levar de uma forma correta, simplesmente trocamos de igreja. Essa é a nossa atitude. Mas a igreja primitiva não fazia isso. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina. Perseverar é se manter apesar de qualquer coisa. Isso é perseverar. Esse é um dos segredos para que hoje exista a conversão. Essa é um dos pontos básicos da igreja. E a segunda, ele diz assim, Lucas diz assim, perseverava na doutrina dos apóstolos, no que mais? E na comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é ter algo em comum, é ter um só objetivo. Sendo vários indivíduos têm só um objetivo comum. E isso fala de união. Isso fala de união. Ter algo em comum fala de união. É de lutar todos em prol de um único objetivo. Eu tive um contato durante muitos anos com o povo maçônico. Eu trabalhei para muitos maçons. Na cidade onde eu morava, 90% dos empresários, dos comerciantes eram maçons. E eu prestava serviço para eles. Eu nunca conhecia a doutrina deles, como funcionava a iniciação, nunca conheci, mas eu consegui tirar algumas informações sobre como eles agem com as pessoas que desejam ser maçom. Aqueles que passam pelo ritual da iniciação, são levados na loja maçônica, eles chamam de loja, e lá eles são apresentados para a Irmandade. Escute isso. Eles são apresentados para a Irmandade. E suponhamos que esse alguém seja eu. Eles vão dizer, alguém que vai me apresentar vai dizer, nós estamos apresentando para vocês o irmão Wilson. O irmão Wilson é um dos nossos. E agora, nós vamos ajudar ele. Ele é pedreiro. Então todo mundo vai dar serviço para mim. E vão divulgar o meu trabalho. Para que eu cresça materialmente. Porque a visão deles é materialista. Materialista. É materialista, eles só pensam no dinheiro, eles não pensam na sua salvação. Então eles vão me ajudar. O prefeito da cidade onde eu morava, ele era maçom, e os outros maçons todos transferiram o título de eleitor para aquela cidade, quando ele se elegeu, quando ele se candidatou para prefeito. Vários maçons mudaram o título de eleitor para aquela cidade só para votar nele, para ajudar ele a chegar ao poder. E ele chegou. Isso é união. Isso é ter algo em comum. Agora vamos olhar para a igreja de Cristo. Vou falar umas coisas aqui que eu acho que eu vou apanhar, mas não tem problema, eu pago o preço. Veja só, a igreja de Cristo como age. Quando um de nós dá um escândalo, cai em pecado, o que nós fazemos? Vamos para as redes sociais e detonamos a pessoa que caiu. Atiramos contra os nossos próprios soldados. A gente vê muitas vezes, e eu não estou falando da igreja como denominação, como igreja Assembleia de Deus, estou falando como uma igreja corpo de Cristo. Quantas vezes, às vezes, alguém cai em pecado, falha, está ferido, está quase morto, ou por que não dizer, morrendo, nos últimos suspiros de vida espiritual, e alguém vai para a rede social e difama mais ainda. Aí chega a noite, essa pessoa pega uma gravata largona, vai pro culto adorar a Deus porque ele é um vaso. Isso não é vaso não, isso está mais para uma tigela velha furada, porque vaso não age assim não. Um vaso, quando alguém se machuca dentro da igreja, ele sente a dor do machucado. O vaso, quando alguém está morrendo, ele está intercedendo por aquela pessoa. Isso fala de união, de comunhão. Era o que os irmãos primitivos, iniciantes da igreja tinham. Isso está faltando para nós. Infelizmente está faltando para nós. Mas eu creio que o Senhor Jesus, Ele pode
mudar as situações, Ele pode mudar esse quadro. Diz assim o tópico 2. Tópico 2 diz: a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos. Irmãos, eu vou pular essa parte e eu vou fazer só um simples comentário sobre isso, porque é um assunto muito profundo demais para mim. Porque aqui está falando sobre a expiação limitada e sobre a expiação ilimitada. Isso aqui fala de calvinistas e arminianos. Vocês sabem que o João Calvino, ele foi um teólogo do século XV, da França, e a sua teologia, ele prega sobre a predestinação. Em contrapartida, tem o Jacobus Arminius, um holandês, que também é um grande teólogo. Essas duas teologias, a teologia da predestinação e a teologia do livre-arbítrio, elas se combatem até hoje. E elas andam juntas, se combatendo e andam juntas, porque todas elas têm base bíblica para isso. As duas têm base bíblica para isso. E, embora eu não tenha feito teologia, mas eu sei que uma das regras da hermenêutica é essa. Uma verdade da Bíblia dita uma vez, ela é uma verdade. Sempre será uma verdade. Mas uma verdade da Bíblia dita duas vezes já é uma doutrina. Você que estudou teologia, você há de convir que realmente é assim. Então eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou dar o meu parecer aqui, o que eu penso sobre essas duas teologias. Eu penso que a salvação, ela é como um trem que vem passando e está escrito na frente salvação, e o piloto é Jesus. E esse trem tem muitos vagões, e nesses vagões, em um está escrito igreja, Assembleia de Deus Missão, no outro está escrito igreja, Assembleia de Deus Madureira, na outra está escrito Batista, na outra Presbiteriana, tarará, tarará, e assim por diante. Mas todas têm o mesmo destino, cada uma tem o seu regimento interno, mas o destino é um só. O destino é um só. E esse trem está passando, é o único veículo que leva à salvação, é esse trem. E alguns vão embarcar, alguns em um determinado vagão, outros em outros. Mas a grande maioria vai ficar só vendo o trem passar. Por causa do livre-arbítrio. Eles vão fazer uso do livre-arbítrio e não vão aceitar o chamado de Jesus. E Deus, na sua presciência, na sua onisciência, Ele sabe quem vai aceitar ou não. Mas eu não procuro não levar para o extremo da predestinação, nem para o extremo do livre-arbítrio. Eu procuro ficar no meio. Então, por isso, não vou comentar sobre isso. Eu já vou pular pro tópico 3. Tópico 3 diz assim: a evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas ou necessárias da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Evangelização. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Interessante, porque não é só por meio de palavras, é por meio de ações. Um dia desse, um irmão me deu a oportunidade para me falar no culto de evangelismo e eu falei sobre isso. E eu disse que muitas vezes nós pregamos o evangelho sem falar uma única palavra. E eu citei também que a maior mensagem que a Bíblia contém, ela foi pregada no silêncio da cruz. A maior mensagem da Bíblia foi pregada no silêncio da cruz. E eu disse também, naquele dia, uma frase, a seguinte: se Jesus morar na tua casa, logo os vizinhos vão perceber. Muitas vezes nós pregamos com as nossas atitudes, sem palavras. Como somos conhecidos na comunidade onde moramos, no bairro, na vila onde moramos? O que os nossos vizinhos falam de nós? Os vizinhos dizem: esse ali é um homem de Deus, esse ali é um servo do Senhor.
Ou os vizinhos falam, para ser crente igual ele, eu prefiro ficar tomando cachaça. O que os vizinhos falam de nós? É uma reflexão para nós. Se faz necessário nós pregarmos com a nossa vida também. E aqui ele está falando de missões. O trabalho de missionário é a evangelização entre as pessoas de culturas diferentes da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo, o grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia para se anunciar a Jesus. Eu quero dar uma pausa aqui e eu quero fazer um comentário. Nós temos na nossa mente que quando se fala em missão, alguém precisa viajar, precisa ir lá para a África, para a Índia ou para a China. E isto é missão, isto é missão. Mas muitas vezes nós estamos evangelizando a casa do vizinho e a nossa casa não está sendo evangelizada. E quando eu estou falando isso, estou falando de países, de outros países. Por quê? Porque o país tem, o Brasil tem muita gente que não conhece o Evangelho. Olha o que as estatísticas dizem sobre as pessoas que não conhecem o Evangelho no Brasil. Existem 117 etnias indígenas que nunca ouviram falar da palavra Jesus. Existem 10 mil comunidades ribeirinhas só na bacia amazônica. Ribeirinha, aqueles que moram na beira do rio, alguns em palafitas. Existe 10 mil comunidades dessas, sem uma igreja sequer. Existem 700 mil ciganos no Brasil. Só 1000 deles professam serem cristãos. Existe 6 mil assentamentos de sertanejos sem uma igreja no Brasil. Isso são números de estatísticas. Existem 2.000 comunidades quilombolas sem igreja. Quilombolas, se você não sabe, é os afrodescendentes que fundaram comunidades assim um tanto quanto retirada dos grandes centros. Existem 2.000 dessas comunidades que nunca ouviram falar de Jesus. Existe no Brasil 300 mil imigrantes que nunca ouviram falar de Jesus, que na maioria deles vieram de países não cristãos. Existe mais de 9 milhões de surdos no Brasil. Só 1% deles se declara cristão. 1% de mais de 9 milhões. O Brasil não tem um programa de evangelização aos surdos, exceto de alguns anos para cá, alguns programas de TV. O pregador está pregando e tem uma pessoa lá fazendo a mímica dos surdos, de uns anos para cá. Mas ninguém vai até os surdos. Ninguém aprende a linguagem dos sinais para ir até os surdos. E isso é um tanto quanto preocupante, porque eu me lembro de um versículo no capítulo 24 de Mateus e o versículo 14, se não me falha a memória. Jesus disse: este evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. Ei, deixa eu te falar uma coisa antes de nós encerrar. Se este versículo for interpretado ao pé da letra, ele se torna um dos versículos mais intrigantes que eu já li na Bíblia. Porque se ele for interpretado ao pé da letra, literalmente, então Jesus estaria dizendo que é necessário este evangelho ser pregado a todo o mundo, para que então ele volte a buscar a sua igreja. Se isso fosse interpretado desta maneira, eu teria que dizer que a igreja de Cristo falhou. Eu seria obrigado a dizer que a igreja de Cristo falhou. Por quê? Porque existem 6.405 povos que nunca ouviram falar do nome Jesus. E o que nós temos feito? O que o Brasil tem feito? O que a igreja do Brasil tem feito? A igreja brasileira tem o potencial, eu digo sem medo de errar, a igreja brasileira tem condições de evangelizar o mundo. A igreja do Brasil teria condições de evangelizar o mundo, mas nós não o fazemos. Estamos barrados em uma série de burocracias
Um missionário, para sair para o campo, ele tem que passar por tantos processos. Será que não seria hora de nós mudarmos a nossa visão? Porque almas estão indo para o inferno, não são números apenas estatisticamente, são almas. E nós só temos uma oportunidade de vida, uma oportunidade de salvação. A Bíblia diz, Hebreus 9:27, diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós nunca poderemos retornar aqui para fazer aquilo que deixamos de fazer nesta vida. Só temos uma oportunidade de salvação e somente uma oportunidade de levar mais alguém conosco. O que temos feito? O que temos feito? Qual é a nossa participação na evangelização, nas missões? O que temos feito? Fica esta pergunta para todos nós. E assim eu quero ler a conclusão e encerrar esta escola, em nome de Jesus. A conclusão diz assim: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo nova, sendo cada dia uma mensagem nova. Amém. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos, depois dessa aula, nos conscientizar mais sobre a necessidade de evangelização e nos compromissar com ela para a glória de Jesus. Amém. Ore comigo. Papai, nós te somos gratos, Senhor, porque conseguimos falar da Tua palavra, falar desta lição que é tão importante nos dias de hoje. Estamos vivendo os tempos finais da era deste presente século, Senhor. Cremos que o Senhor está prestes a voltar pelos acontecimentos que têm vindo sobre o mundo. Cremos, Senhor, que a cada dia se aproximamos mais de Ti. E se porventura, Senhor, não for o nosso privilégio de ser arrebatado, encontrar o Senhor nos ares, mas um dia a morte irá chamar o nosso nome e nós iremos se apresentar diante de Ti. E a pergunta, Senhor, que eu creio que o Teu Espírito está fazendo para nós hoje é: com que nos apresentaremos diante do Deus que nos deu apenas uma vida, como uma oportunidade para passar por este planeta e deixar um marco aqui. Senhor Deus, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a cada dia mais que é necessário evangelizar para que o Teu reino venha mais rápido para nós e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém.